A pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB, Manuela Dávila, também conhecida como Avião na lista da Odebrecht, fez um vídeo falando sobre suas propostas para o emprego. E eu já entrei em contato com o pessoal do Livro dos Recordes para avisar. A Manuela fez o vídeo com o maior número de mentiras por segundo da história. Durante os governos Lula e Dilma, nós construímos a política de valorização do salário mínimo. Em 2019, essa política vencerá. Nós precisamos saber, e daí uma boa dica de pergunta para os meus colegas jornalistas, qual a proposta de cada pré-candidato para o reajuste do mínimo. Nós, a minha pré-candidatura, nos comprometemos em manter a política de reajuste do salário mínimo. E mais, como a economia voltará a crescer no meu governo, o aumento do salário mínimo será real. É muito fácil falar em valorização do salário mínimo como se o presidente da República pudesse magicamente, com uma canetada, aumentar o salário de todo mundo. Se fosse assim, seria muito fácil administrar a economia. É só colocar salário mínimo de 1 milhão para todo mundo que a gente viver num Brasil só de milionários. Isso é puro populismo. Se o governo aumenta o piso salarial, mas a economia vai mal, isso só dá como resultado inflação, desemprego e empregos informais. E a razão é muito simples. Se o funcionário gera R$1.000 de lucro para uma empresa e ele custa R$2.000, porque o salário mínimo é de R$2.000, ou ele não vai conseguir um emprego, ou ele vai ser jogado na informalidade. Ninguém vai contratar um funcionário que dá prejuízo. Nessa história, quem sai prejudicado é o mais pobre, que sofre com a inflação e com o desemprego. E isso é a história que ensina. O salário mínimo na Venezuela é de 1 milhão de bolívares, que é o mesmo que R$50. No Zimbábue, a inflação já chegou a ser de 96% ao dia, o que significa que para comprar um pãozinho, você precisa levar uma carreta de dinheiro para o padeiro. Os Estados Unidos não têm um reajuste no seu salário mínimo há anos, mas ainda assim, em média, o trabalhador americano recebe 4 vezes aquilo que o trabalhador brasileiro recebe. Outro exemplo ainda mais evidente é o da Dinamarca, que já chegou a ter os maiores salários do mundo e adivinhem só, lá nem tem salário mínimo. Os salários devem ser iguais para trabalhos que são iguais. Não é possível que o Brasil pense em se desenvolver sem garantir que mulheres e homens, negros e brancos recebam os mesmos salários pelos mesmos trabalhos. Isso não será uma recomendação no meu governo. Isso será lei e as empresas terão que cumprir a lei. Parece muito bonitinho a gente pensar em homens e mulheres, brancos e negros, todos ganhando igual. Mas o fato é que as pessoas são diferentes e têm produtividades diferentes, independentemente do seu sexo, da sua religião, da sua orientação sexual, enfim. Você pagar a mesma coisa para um funcionário que produz mais, o que você paga para um funcionário que produz menos, é você premiar a mediocridade e punir justamente o trabalhador que mais dá resultado. Essa afirmação também demonstra o desconhecimento da Manuela em relação à lei, porque essa lei já existe. A igualdade salarial já é prevista no artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Ou seja, ela quer transformar em lei uma coisa que já é lei. Pura demagogia. Os robôs, a robótica, permitem que nós tenhamos caminhos a seguir. Ou nós teremos milhares de desempregados em função das novas tecnologias, ou nós nos faremos um povo mais feliz com elas. Com a redução da jornada, é possível conciliar desenvolvimento da tecnologia com novos postos de trabalho. Adoram dizer por aí que as brasileiras e que os brasileiros trabalham pouco. É uma mentira. O nosso povo é um dos povos que mais trabalha no mundo. No Congresso Nacional, tramita uma emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho para 40 horas. O meu governo vai jogar pesado para que essa emenda à Constituição seja aprovada. Para vocês terem uma ideia, a jornada brasileira de 44 horas é maior do que a do Japão, que é de 43, da Suíça e dos Estados Unidos, que é de 41, do Reino Unido, que é de 40, do Canadá, que é de 31. Eu acho ótimo que as pessoas precisem trabalhar menos por causa da robótica. Não tem como você ser contra isso. O problema no raciocínio da Manuela está num pequeno detalhe. O Brasil está bem longe de ser um país 100% robotizado a ponto de ter problemas com desemprego por causa de robôs. Nem os países mais desenvolvidos têm esse problema. Esse problema é uma previsão feita com o avanço da inteligência artificial que vai poder substituir profissões como advogados e médicos, uma realidade muito distante dos países desenvolvidos e muito mais distante ainda do Brasil. Mais da metade da população brasileira não tem saneamento básico. Ainda existe analfabetismo no Brasil. O nosso problema está muito, mas muito longe de ser a robótica. A não ser que todos nós estejamos tão avançados aqui no Brasil que a gente esteja numa Matrix e nem saiba disso, a gente está bem distante disso que você prega, Manuela.
Pior ainda é quando ela afirma que o brasileiro, em média, trabalha mais que o americano e que o japonês. Não existe a menor dúvida de que nós, brasileiros, trabalhamos muito, mas em média nós não trabalhamos mais do que americanos do que japoneses. O Japão, inclusive, tem problema com excesso de trabalho. Mais de 2.000 japoneses morrem todos os anos por excesso de trabalho. O problema é tão sério que o governo japonês já aumentou o número de feriados, já tentou incentivar as empresas a liberar seus funcionários toda sexta-feira às 3 da tarde. O problema é que isso não deu certo. Os funcionários continuavam trabalhando nos seus horários de folga, mesmo com a orientação das empresas, porque se sentiam culpados em não trabalhar enquanto seus colegas continuavam no trabalho. Pois é, praticamente todas as propostas de Manuela Dávila para o desenvolvimento do país são baseadas em mentiras. A ideologia genocida que ela defende só matou milhões de pessoas ao redor do mundo e nunca deu certo em nenhum país. Como dizia Ronald Reagan, o socialismo só daria certo no céu, onde não precisam dele, e no inferno, onde ele já existe. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.